isso aqui no sentido literal acontece quando existe um corpo morrendo ou um corpo morto. Quando você vê, aqui no Brasil, a gente vê mais a ação dos urubus em relação a isso. Mas quando você vê os urubus voando em círculo numa determinada região, qual é a conclusão que você chega? Tem alguma coisa morta. Tem algum corpo apodrecendo, ou morto, ou morrendo, e eles estão ali. E normalmente os urubus ou os abutres, eles ficam esperando a morte da pessoa ou do animal, não seja lá o que for. Os abutres ficam esperando a morte para eles irem lá e comerem a carne do que morreu ali. Então, se uma pessoa estiver ferida, caída, e esses animais perceberem que a pessoa está caminhando para a morte, então não precisa ninguém chamar. Se cair um corpo na rua e precisa de socorro, para o SAMU vir, você tem que ligar. Os urubus não, os abutres não, você não precisa, ninguém precisa chamá-lo. É uma ação natural. Eu pergunto, mas eles vêm para comer a carne de quem está andando? Isso não acontece. Eu nunca ouvi falar. A pessoa estava andando na rua, o urubu atacou ela e tentou comer o braço dela, tentou comer. Não. Esses animais são atraídos pelo cheiro da carne apodrecida, da carniça e da morte. Eles são como que lixeiros, eles vão onde tem morte. Também a gente usa a palavra para descrever isso, a palavra cadáver. A palavra cadáver significa dizer corpo morto, é o corpo de alguém que já morreu. E é interessante que no latim, essa palavra, no latim, eu estava estudando isso, a palavra é cadere. A palavra cadere é um verbo latino que significa cair, desabar, ruir, perecer ou decair. É a raiz de palavras em português como queda, caduco, cadáver, caso acidente e incidir. O verbo reflete o ato de ir ao chão, tanto físico quanto figurado, morrer ou falhar. Então, a palavra cair e a palavra cadáver, as duas derivam do latim cadere, ou seja, são palavras semelhantes. No sentido literal, no sentido físico, quando uma pessoa cai ferida e ferida de morte e está prestes a se transformar num cadáver, então logo os abutres ou os urubus começam a circular, eles são atraídos pelo cheiro, que é o cheiro da morte. Repito, ninguém precisa chamar, é natureza, eles vão lá.
E quando eles constatam que houve morte, então eles descem e eles começam a comer aquele cadáver. Isso no sentido de morte literal. Agora, quando acontece a queda espiritual, quando uma pessoa que tem o Espírito de Deus, lembra que nós falamos que se houver movimento da parte de alguém, se o animal constata que está vivo, ele não ataca. Ele ataca o corpo que não tem mais vida, ele ataca o corpo morto. Então, no sentido espiritual, quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo e na presença de Deus, então os demônios passam longe dessa pessoa. Por quê? Porque eles percebem que a pessoa tem fogo, tem vida, a pessoa está viva espiritualmente. A partir do momento que há uma queda, lembra? Queda vem da mesma palavra como que é? Cadere, do latim. Cair e cadáver vem de cadere no latim. Então, quando há uma queda espiritual, a partir do momento que há uma queda que eu digo, não é você falhar, errar, porque isso é algo que está em nós 24 horas por dia. Se você não errar no falar, você erra no agir. Se você não errar no agir, você erra no pensar. Errar, todos nós erramos. Por isso que nós somos necessitados da graça do Senhor Jesus. O poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Mas quando a pessoa se corrompe, quando a pessoa cai em pecado, é como se ela exalasse um cheiro de morte. É como se o pecado exalasse um cheiro que você não precisa chamar. Por exemplo, tem muita gente que acredita que um demônio, para ser mandado para a vida de uma pessoa, alguém tem que fazer um trabalho, faz o trabalho de bruxaria, então dá o endereço para a pessoa, o demônio pega o endereço, é igual o delivery, né? Opa, aqui, onde que é? Vou lá. Não, claro que isso acontece, eu sei que isso acontece, mas o simples fato de uma pessoa se entregar ao pecado, a sujeira atrai um demônio. Os demônios se agradam, assim como o Espírito Santo procura o que está limpo, busca aquele que está se santificando e se aproxima e se agrada. O Espírito Santo se move, fica ali junto da pessoa que tem uma vida de obediência. Os demônios são atraídos pelo cheiro da morte. Aliás, o pecado gera o quê? A morte. Então é ali que os demônios se aproximam. E se houver a morte espiritual, a pessoa pode estar andando nas ruas. Nós temos aqui hoje pessoas que já fizeram parte da obra como obreiros. Talvez até fizeram obra no altar. Mas, de repente a pessoa está andando fisicamente, mas espiritualmente, ela está como um cadáver, ela já caiu, ela se entregou ao pecado, ela voltou para o mundo, e isso atrai os demônios, porque é a natureza deles, eles são atraídos pelo pecado, pelo cheiro da morte, e como disse Jesus,
onde estiver o corpo, quer dizer, a pessoa caída, morta, aí se ajuntarão também os abutres. Coloca aí, por favor, o vídeo de como isso acontece. Solta o vídeo aí, por gentileza. Preste bem atenção. Bispo, o que isso aí tem a ver com a nossa vida, com a vida espiritual? Tem tudo a ver, porque é o que está escrito aqui. Existem pessoas que estão assim, os demônios estão sobre elas e elas não têm mais forças para nada. Por quê? Porque estão como um cadáver espiritual, caíram. A sujeira do pecado atraiu os demônios, mas nós estamos aqui nessa noite para trazermos o resgate, o socorro para essas pessoas. E se você que está numa situação assim, você diz assim: bispo, eu estou caído, eu estou como um cadáver espiritual. Se você decidir eliminar o cheiro da morte da sua vida agora, que é o pecado, esses abutres espirituais vão sair, você vai provar de uma leveza, e digo mais, por estarmos numa vigília, significa dizer que a gente tem tempo para fazer barba, cabelo e bigode. Então, ainda nessa madrugada, você vai sair daqui com o Espírito Santo. Amém? Quem entendeu direitinho?